cumprimento os irmãos em nome de Jesus e digo que é sem dúvida uma ação do Espírito Santo se podemos estar aqui. Tanto eu quanto vocês. Tanto vocês que podem sair de casa, quanto aqueles que não podem estar aqui, mas podem estar conosco através da internet. E eu prometi para Annelise Nascimento, em Guaraniaçu, e a sua filha Sara, que ela deveria de ouvir hoje, assistir, e se ela estiver nos assistindo, cumprimento ela em Guaraniaçu, com sua filha Sara. Nós a visitamos no Banco do Brasil, quando vínhamos de Curitiba. E a todos que estão conosco, precisando de uma comunhão no Espírito Santo, nós precisamos desta união no Espírito Santo. Um velhinho, já surdo, não ouvia mais nada, estava todos os domingos no culto, e o pastor lhe perguntou: mas irmão, você não entende nada? Nada, não, mas por que você vem no culto? E o velhinho disse: comunhão dos santos, pastor, comunhão dos santos. Ele precisava da comunhão dos santos. Quero dizer a todos que estão conosco, aqui ou lá em cima, vamos buscar essa comunhão dos santos, que nos faz fortes. De repente sentimos, aquele está aqui, e esse, um está se erguendo, o outro está quase caindo, mas de repente, ao ver o outro de pé, se levanta e caminha novamente. Se estou parado aqui neste instante, é porque às 4 horas da madrugada não passei bem. Até às 5 da manhã, e de repente às 5 da manhã, foi mesmo preparando o tema, escrevendo o amor de Deus, número 4. Eu já tenho que dar os números lá para cima. Era B1, B2, no fim vamos fazer, a Natália leu o texto e disse: Mário, mas deixa o número 1 e faz o número 4. Então vamos escrever o amor de Deus, número 4. E esse tema estava ardendo assim em minha alma, que eu às 5 da manhã pensei: eu vou acordar minha esposa e vou dizer para ela que nós vamos para casa, lá em Curitiba. E ela estava dormindo profundamente. De repente eu fui bem perto dos ouvidos dela e disse: Natália, vamos para casa às 5 da manhã. Mas você não vai dizer que fui eu que te forcei, que nós fôssemos para casa. Ela fica comigo lá quando precisa, mas gosta de estar aqui por questões de amor. Eu também, mas a gente procura achar o caminho. E então fizemos as malas. Ela não fez as malas, já estavam prontas. E partimos para vir para casa. E eu disse: Isaí, eu gostaria de pregar sobre o amor de Deus, mas eu tenho uma explicação para este tema que é um pouco difícil de levar a vocês. Eu espero que vocês entendam através de 2 imagens. Dá para apagar essas luzes do meio também, ainda para ficar um pouco mais forte? Assim fica um pouco mais forte, né? E dá para ver, os internautas conseguem ver a nós aqui também, eu vi lá. E nós queremos que eles possam assistir, especialmente vocês também possam acompanhar bem 2 diferentes imagens. Mas o tema do amor é: o amor de Deus está sobre a sua vida? Ou, em outras palavras, a nuvem do amor de Deus está sobre a sua vida? Ou a nuvem da ira, do ódio, da raiva de você está sobre a sua vida? Eu quero explicar isso num exemplo. Será que dá para entender que quando nós nos aproximamos do pecado, que uma nuvem escura como esta que vocês estão vendo, se aproxima e começa a se aproximar como uma tempestade da nossa vida? Eu vou depois fazer uma espécie de
apresentação verdadeira com o Norling. Eu vou fazer uma apresentação como se eu estivesse terminando uma mensagem de evangelização, concluindo, fazendo o apelo. Eu vou convidar para o altar e o Norling vai representar as milhares de pessoas que ao longo dos anos, quando evangelizávamos com o conjunto em Buenos Aires, em São Paulo, na Argentina, em Vitomarsum, em muitos lugares do mato do Paraguai. E quando chegava o momento mais difícil, era quando o pastor Mário tinha que convidar: venha para o altar para aceitar a nova vida em Cristo. Quando então uma nuvem de luz e brilho se aproxima da nossa vida. Mas imaginem, o pastor Mário está a sua vida com seu filho lá em Manaus, de repente, no meio da praça, os dois passeando, ninguém nos enxerga por aqui. E, como de fato aconteceu, de repente alguém faz pss. Eu não vi, meu filho disse que viu. De repente eu vi alguém lá nos cantos, hey! E eu digo: oi, tudo bem? Meu filho disse: pai, são donas da rua. O que? Eu achei que são ouvintes do rádio que me conhecem. Mas imagina se o pastor Mário de repente disse: Isa, pá, estamos longe, nós estamos em Manaus, na praça, aqui ninguém nos enxerga. Vocês não acham que de repente uma nuvem escura com raios e relâmpagos estaria sobre a vida do pastor Mário e do pastor Isaí lá na praça em Manaus? A Natália não teria visto nada. Eu não sabia que aquelas donas eram. Ele disse que eram. Eu, para mim, eram ouvintes do rádio que estavam fazendo tchau. E eu também: sim, tudo bem, dá volta por lá que nós estamos vindo. Ele disse: pai, não, são mulheres da vida. Vamos embora. Aqui uma já jogou um beijo para mim. Vocês percebem como rapidamente uma nuvem do inferno pode se aproximar e acompanhar um pastor com o seu filho que foram para uma viagem de evangelização. Tão fácil. E voltariam para casa e de repente só está trovejando, relampeando, não tem mais nada. O Isaí com a Aline não se entende, a Mário com a Natália não se entendem mais. É que lá uma nuvem negra rompeu sobre o céu entre Deus, Mário e Natália, Mário e Deus, Isaí e Deus. E de repente em casa a Natália e a Aline estariam só vendo trovejões, ouvindo trovões e tempestades. Mas eu me imagino um culto de evangelização, e eu lembro de muitos quando então preguei a palavra de Deus, e quando chegava mais no final, eu comecei a fazer o apelo: irmãos, vocês ouviram agora a mensagem, o céu está aberto, Deus está convidando você para vir para o altar, para buscar a graça de Deus, um céu aberto, para você receber a vida eterna. Quem quer aceitar que o seu nome seja escrito no livro da vida, venha para o altar do Senhor. Aquele que decide hoje romper com o inferno, ter o perdão dos seus pecados, começar uma vida nova, por favor, saia você lá dos fundos, lá do alto, lá, venha para o altar aqui, receba Jesus como seu Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida, e no dia do juízo os anjos chamará Norling Kunkel, entra para a glória do Senhor. Obrigado, Norling. Isso foi de verdade. Assim nos conhecemos, como homens, como presbítero da igreja. Assim começou a vida dele, aqui nessa igreja. Obrigado, Norling, que isso não é teatro, isso é de verdade. Obrigado. Mas aí, de repente, uma nuvem do céu, uma nuvem abrilhantada pela glória de Deus, que reflete na vida do Norling, que aceitou.
Essa imagem aqui é fantástica. O rio não tem luz, mas o céu se reflete no rio com a sua luz. Esta é, na verdade, a presença do amor de Deus em nossa vida. Quem está sob o amor de Deus está sob uma nuvem que brilha, por mais que embaixo esteja tudo escuro. Ainda assim, ele é acompanhado por uma nuvem da graça e bondade do Senhor. Nós vamos falar mais nisso. Eu vou trazer essas duas imagens várias vezes. Espero que seja possível. A nuvem da ira de Deus se arma sobre a vida de quem comete o pecado. Nós entendemos isso. Muitos dizem: pastor, o que te interessa o que eu faço na segunda-feira? O que eu faço depois do culto? Isso é assunto meu. Na Alemanha eles chegam a dizer para o pastor: não te meta nas coisas particulares. Isso são nossas coisas particulares. Então, coisas particulares estão lá fora para a cadeia, para a polícia, para o inferno, para o diabo. Porque o céu se escurece quando o pecador se inclina diante do pecado. E a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, versos 8. Uma nuvem da ira de Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Não fica sem resultados quando um homem de repente na segunda-feira dá as suas caminhadas e passa lá. O resto eu não preciso imaginar. Mas a nuvem vem. A nuvem está sobre a sua casa, a sua vida, a sua empresa, e de repente vão à falência empresas grandes, fazendas, indústrias. Eu falei isso esses dias para alguém e essa pessoa escutou e disse: nós vimos um que faliu, eu disse, ele troca uma de 40 por uma de 20. E ela disse: sim, nós encontramos um com duas de 20, não só com uma, lá na Argentina. A Bíblia diz: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato esse clamor que é vindo até mim no céu, essa nuvem preta que existe entre mim e aquela pessoa, cidade de Sodoma e Gomorra, e se assim não é, o saberei. Uma nuvem de tempestades, fogo e enxofre estava sobre Sodoma e Gomorra, até que ela se queimou, e pelo que se sabe hoje, onde está o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Mas a nuvem do amor de Deus é essa que nós conhecemos. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus que segue a você, a mim, a todos. E ontem, parece que foi ontem à noite, de repente cheguei em frente ao prédio da livraria e uma senhora desembarcou que há quase 30 anos atrás estava num salão de evangelização em Mercedes, e o pastor Martin Kurle disse: mas para que traduzir do alemão para o português? Eu posso pregar em alemão, só tem alemães aqui. Eu perguntei: quantas pessoas não entendem o idioma alemão? 2 pessoas levantaram a mão. E ele disse: veja, só 2. Eu disse: por 2 pessoas eu vou traduzir a mensagem ao português. E essas 2 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E uma delas estava sexta-feira à noite aqui com a filha, casada com o pastor luterano
de Jaraguá do Sul e ela reside em Joinville. A alegria dela foi tão grande de me encontrar, e a da filha também, que foi várias vezes à piscina lá em Belmonte, e estava junto naquela alegria daquele buraco de sapos lá, mas a alegria de toda a igreja, aquela piscinica que nós tínhamos lá, e depois fez nascer essa bela aqui. Ela disse: quando eu vi o portal de Marechal Cândido Rondão, meu coração parecia arrebentar, por estar uma vez de volta novamente na cidade onde eu vivi a minha juventude, eu vivi com a igreja o que eu vi aqui. Vocês entendem o que representa o amor de Deus, que tocou muitas vidas em evangelizações na Amazônia, em Santa Catarina, Vitimarsum, no Uruguai, onde eu peguei policiais, coloquei, porque o pessoal não fazia silêncio. Chamei 3 policiais, um aqui na frente com a arma na cinta e outro lá na porta. E toda a turma no cinema estava em silêncio. Mas até hoje o povo lembra a visita do Conjunto Ecos da Liberdade há mais de 30 anos atrás. O amor de Deus fez nuvens que acompanham as pessoas por gerações, e quando eles chegam aqui no portal de Marechal Cândido Rondão, parece que a nuvem é mais forte ainda, porque Ecos da Liberdade um dia trouxe a nuvem do amor de Deus para a sua vida. Irmãos, esta igreja aqui tem história, esta história que é de salvação, onde muitos estremeceram nos seus lugares, mesmo em contato com o pastor estando no Japão. Mas o toque do amor de Deus, a minha esposa fica escrevendo pelo, como é que é, o Facebook, ela entende disso aqui, o Facebook, e se comunica com os jovens, um toque aqui, um toque lá, e pessoas em toda parte se alegram. A esposa do pastor Mário põe um hino de uma música, agora há pouco já tem outro lá na Inglaterra, que já está ouvindo a música que a Natália acaba de colocar. O amor de Deus está refletindo na Inglaterra, na Áustria, na Alemanha e em muitos lugares. E a Bíblia diz desta nuvem do amor de Deus, o Senhor, Salmo 103, versos 8 a 11. Eu tirei algumas palavras para ser mais breve. O Senhor é misericordioso e benigno, não nos trata segundo os nossos pecados, não conserva para sempre a sua ira. Onde erramos, talvez você, depois de se converter, andou em caminhos que não deveria andar. Você sabe que o amor de Deus teve que se afastar, mas Ele te segue de longe para cobrir novamente a sua vida. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Eu fiz um erro, pastor, desculpa. Senhor, perdoa. E a nuvem da bondade e misericórdia volta a iluminar o céu sobre a sua vida, por mais que tenha errado em algum ponto. Entendemos o que é a nuvem do amor de Deus? Eu gostaria que vocês todos fossem com esta imagem para casa hoje e a levassem para os próximos anos e até para o dia da morte, quando de repente na UTI, quando de repente nós não vamos ter mais saída, não vamos ter ninguém para chamar, que saibamos que então a nuvem do amor de Deus está sobre a nossa vida. Se seguimos no temor do Senhor. Mas eu temo que a ira de Deus está ainda sobre a vida de muitas pessoas. E se continuam assim, o raio às vezes não acerta, mas tem acertado muitos ultimamente, até no campo de futebol, jogando bola. As pessoas estão morrendo de raios que cada vez estão matando mais pessoas. Cuidado, se você não está sob a nuvem do amor de Deus,
mas sob a nuvem da ira de Deus no pecado. Pode ser que você não possa voltar. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção de Deus não é acertar com um raio nenhuma pessoa. A vontade de Deus não é a perdição de uma única pessoa. Mas é necessário que estas pessoas aceitem, recebam e creiam no Evangelho. É que aconteceu algo muito terrível, que rompeu o mundo em duas partes. Quando dois irmãos, primeiro foi um casal, os pais. A mulher tomou da fruta e o marido tomou. Mas aqui, de repente, já tem dois mundos: Caim e Abel. Os dois representam os dois mundos que estão também aqui dentro desta igreja, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos. Sob um está o amor de Deus, a nuvem do amor de Deus, e sobre o outro está a nuvem da ira de Deus. Deus viu os dois irmãos ali e disse: Caim, espera aí. Por que você anda irado? Por que você anda nervoso? E o teu semblante decaiu? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se porém procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre-nos dominar a tentação, que quando uma mulher faz assim, oi, mesmo que a gente às vezes acha, não, mas é uma irmã da igreja, uma irmã ouvinte, nossa, até aqui em Manaus estão me conhecendo. Ainda bem que você me avisou, porque que eu não fosse mais perto. Mas cabe-nos dizer não, cai fora. Assim eu tinha que fazer no meio do movimento aos 16, 17, 18 anos. O Isaí tinha 13 anos de idade. Às 11 da noite, um telefonema: Isa, tem 3 gatas te esperando aqui. Todas filhas de médicos. E ele disse: pai, mãe, estão me chamando lá. Com 13 anos de idade. E ele teve que decidir se fosse Caim, indo para cá, ou Abel, levantando-se para um mundo diferente. Abel estava sob o amor de Deus. Essa é a diferença. Você vai continuar a sua vida dizendo: eu não permitirei que a nuvem das trevas cubra a minha vida. Não. Eu sei o quanto vocês lutam, o quanto vocês são tentados, o quanto precisam ser homens e mulheres para dizer, talvez, com o calcanhar: o melhor de uma mulher é tirar o sapato e salto bem alto, 10 centímetros, tome na cabeça. O sem vergonha vai, ele vai embora. Nossa vida é como água que só pode brilhar quando está sob o sol do amor de Deus. Mas você deve ficar, você deve permanecer, você deve viver 24 horas por dia. Como alguém vai ser pastor dessa igreja se no meio da sua caminhada lá pelos 40, puxa, tá, eu também. Então este pastorado aqui estará sob a ira de Deus, sob a nuvem escura,
E a igreja de repente disse: o que aconteceu? O que está acontecendo? Sempre vai ter épocas difíceis e épocas baixas, épocas de raios e relâmpagos. Mas quando o pastor, em sua alma, começa a caminhar para Sodoma e é atraído pela serpente, e vai, e não volta, dizendo: cai fora, não haverá mais brilho na sua alma, não haverá mais brilho na igreja, não haverá mais quem recebe as noivas na porta da igreja, não haverá mais quem recebe as crianças para abençoá-las, porque uma nuvem das trevas está sobre a igreja. Caim estava sob a nuvem do ódio e da inveja. Quando ele viu seu irmão bem na igreja, meu mano, sendo abençoado. Quando nós fomos à escola dominical, as professoras sempre tinham um desenho de um altar, Abel ajoelhado, a fumaça subindo para o céu, e tinha um altar de Caim, e a fumaça da oferta de Caim, do altar de Caim, o vento levava embora. Como me lembro disso, que a oferta de Caim, ele tinha ódio no coração. Olha meu irmão, Deus gosta dele, de mim não. E rancor, até que enfim foi e matou seu irmão. E não tinha televisão e não tinha internet, diria a nossa Jéssica. Quando ela estava em casa, ela nos falou isso uma vez. A imagem mais chocante que eu vi de desenhos de Caim, depois de ter pecado, depois de ter matado seu irmão, após cair sob a nuvem das sombras, das trevas do inferno, é essa imagem que eu fotografei de uma revista da igreja Missouri, se não me engano. É assim a vida daqueles que estão debaixo da nuvem escura, sob raios e relâmpagos do inferno atingindo a sua vida. E vocês podem ver, esse aqui é mais uma demonstração dos raios. Quem não está sob o amor de Deus está sob a nuvem da ira de Deus. Vocês entendem o que significa estar debaixo do ódio de Deus? Quando Deus diz: eu vou perseguir esse cara. Faraó foi alguém assim? Disse: tá bom, você vai ser contra mim, pode levantar, que vem 10 pragas. Para Deus não faltam recursos, para Ele mostrar por teimoso o quanto é bom ser teimoso. Eu gostei de uma das histórias mais incríveis que li no início do meu pastorado, e falei muitas vezes, desse Lucas Schutt, que aos 15 anos de idade, gostaria de saber quantos hoje têm 15 anos de idade, mas aos 15 anos de idade, ele escutou um pastor pregar sobre um tema. O tema dele era: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. E quem escreve isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não dava curvas, não. Ele ia dizer: é para mim vir com um chicote na próxima vez? Ou vocês querem que eu venha com palavras mansas? E tem mais uma: quem não ama o Senhor Jesus é amaldiçoado. 85 anos depois, com a idade de 100 anos, este homem, Lucas Schutt, estava na sua fazenda, ainda lúcido e bem consciente. De repente ele diz: há 85 anos atrás, teve um pastor que chegou a dizer que a pessoa que não ama o Senhor Jesus é amaldiçoada. Barbaridade! E eu, com 100 anos de idade, ainda não amo ao Senhor Jesus? 85 anos depois, a palavra do pastor que disse: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja amaldiçoado. E lá o idoso homem de 100 anos de idade se converteu na fazenda e disse: Senhor, então me receba agora. Deus tinha misericórdia dele 85 anos após a sua conversão.
Esse é o amor de Deus que nós pregamos. Esse é o amor de Deus que nós queremos sobre a nossa vida. Relembrando mais uma vez, o amor de Deus, ou a ira de Deus está sobre a sua vida. Nós devemos de entender que este céu acima de nós e o mundo abaixo é aqui dentro. Eu coloquei essa foto do pastor Maurício e de sua esposa Dondina, que visitamos agora nos Estados Unidos, e eles vieram para nosso café da manhã, quando celebramos 39 anos do nosso trabalho radiofônico, e este velho homem de Deus me abraçou, orou por mim, orou por nós, e representa para mim uma das manifestações mais clássicas do amor de Deus, quando percebemos que tem pessoas que não só começam, como muitos daqui de vocês, passaram por dificuldades, mas de repente tem um abraço do amor de Deus neste mundo cheio de nuvens escuras. Vamos ver rapidamente alguns exemplos de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, que na época era o pior para os judeus. Ele se encontrou com Jesus. Na casa dele só havia trevas e perdição. Mas então Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, eu preciso hoje chegar à sua casa. E Jesus entrou à sua casa, e aquela casa resplandeceu de luz, e ele disse: se roubei alguém, vou devolver 4 vezes tanto. A luz dos céus brilhou sobre a vida de Zaqueu, porque ele aceitou a salvação em Jesus. O amor ou a ira, eu volto sempre a perguntar, que todos nós possamos ir para casa hoje e perguntar, ao fechar os olhos, está escuro ou está claro? Por que está escuro? O Espírito Santo vai lhe mostrar a nuvem clara ou escura muito bem. Temos uma nuvem muito escura, muito triste, sobre a vida de Judas Iscariotes, que estava no meio dos discípulos em plena luz da própria luz que é Jesus, e de repente ele viu 30 moedas de prata. Se eu passar a mão nisso aqui, eu estou feito. Esse aqui diz que vai morrer igual, eu vou fazer a mala. E ele fez e trocou o sol da luz do amor de Deus pela ira de Deus. O apóstolo Paulo, chamado Saulo na época, vinha pelo caminho e uma nuvem de trevas estava sobre a sua vida, e diz a Bíblia, respirando, ou seja, quase cuspindo de ódio e ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu arredor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então começou uma nova caminhada para Saulo, que se transformou o apóstolo Paulo. No final da sua caminhada, ele pôde escrever. Parece que já sabia que nos próximos dias viriam os soldados para levá-lo para ser decapitado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, a ele e a todos nós. O amor de Deus já foi admitido em sua vida. Eu digo admitido porque ele deve ser permitido. Você deve dizer: a partir de hoje eu sou cristão, eu aceito a Jesus. Como nós fizemos com o Norling, eu peço que ele inscreva o meu nome no livro da vida. Eu peço que Jesus me perdoe os meus pecados. Quando é que você fez isso? Quando você pediu que os anjos inscrevessem teu nome no livro da vida, para que o seu nome fosse chamado no dia do juízo final? Isso é admitir que o seu nome seja usado pelo advogado dos advogados
no dia do juízo final. Negras nuvens da ira de Deus pairam sobre a vida daqueles que não admitiram o amor de Deus. O amor de Deus reflete a glória de Deus só na vida daqueles que o admitiram. Não tem um aqui dentro que não disse um dia como para a sua noiva. Sim, porque o pastor sempre pede, você aceita a noiva fazer os cavaquinhos e também acender o fogo? Não. Você aceita ser fiel até que a morte os separa? Então diga sim. Sem o sim, a noite não quer ir para fora. Eu tive um casamento e esqueci de perguntar o sim. De repente, eu já despedindo os noivos, e o meu mano Ingo tocou a trombeta e disse, Mário, você esqueceu de pedir o sim. Ai, ai, ai. Eu disse, agora é tarde. Já foi. Eu não posso mais pedir porque já despedi os noivos. Digo, mas casamento sem sim não é casamento. Eu voltei, peguei o microfone e disse, irmãos, então antes dos noivos tomar o caminho da vida, vamos ouvir o sim. Gert e Vilmar, você aceita sua noiva prometendo ficar fiel e até a morte? Então diga aqui no microfone. Sim, aí caiu. Ufa, escapei por pouco. Não existe crente sem ter dito sim para Jesus, é agora, a partir de hoje, e não me incomodem mais os que são do mundo. Uma conversão é uma conversão completa e deixa o inferno para lá. E daí vai estar para lá. É admitir ou omitir, ou refletir. Esse homem aqui foi bem claro. Eu estou escrevendo um livro e começo o livro com ele. Diz, Deus não existe nada um, esses FDP dos padres e pastores que inventaram, ele quase me botou o dedo no nariz enquanto eu fazia foto, mas a foto saiu muito bem. Mas a nuvem da ira, do ódio, da perdição estava sobre Jorge Celaron lá no Rio de Janeiro. Mas depois que conversamos um pouco com ele e lhe mostramos um pouco do amor de Deus, ele chegou a sorrir com esse bigodão bonito aí. Foi um homem simpático. Às vezes o mundo precisa conhecer o amor de Deus em nossa vida, num exemplo, numa vida dedicada, numa vida de exemplo. Eu volto a dizer, numa vida debaixo da luz, irmãos. Vamos deixar de muitas coisas que possam tirar o nosso exemplo, nos roubar o brilho da nuvem da glória de Deus. E o mundo poderia sorrir como Jorge Celaron. Se vocês querem ver mais, vejam na internet. Jorge Celaron, na escadaria do Rio de Janeiro. Este homem pulou gritando, pastor, não existe Deus coisa nenhuma, isso é tudo mentira dos pastores e padres. Aí eu bati no meu peito e disse, escuta, desculpa, em alemão, na Alemanha, eu estou me arrastando para poder ficar de pé aqui, eu tive um infarto, estou me judiando para poder chegar aqui, para lhe perguntar. Mas uma coisa eu lhe digo, seu Bruno, quando eu estava diante da porta da UTI, olhando para a porta e dizendo, bom, amanhã meu corpo será empurrado para fora como daquele outro que eu vi ontem. Daí eu estava muito feliz, porque eu sabia o que me viria depois da porta da UTI. E ele chegou para mim e disse, pastor, é possível se converter ainda após 71 anos de materialismo? E veio e fez as mais íntimas fotos conosco, porque ele sentiu o amor de Deus. O mundo só precisa sentir um pouco desse amor de Deus. Acho que eu vou escrever o amor de Deus 5 ainda. O livro já está pronto, falta só uma página ainda. Terminou. São 9h30, mas eu só vou contar esse exemplo ainda e terminar. Certo dia chegou uma senhora, eu estou mudando o nome completamente, e disse, pastor, eu tive um sonho. Estive numa encruzilhada, eu já contei esse exemplo aqui, quando ela estava presente. E eu vi num caminho as coisas da luz, havia luz, alegria,
felicidade, brilho eterno para a direita, mas também havia para a esquerda um caminho de trevas, pessoas vestidas de preto, tudo tenebroso e angustiante, e eu estava diante da encruzilhada quando acordei. Pastor, o que significa esse sonho? Eu disse, eu não gosto de interpretar sonhos, mas esse, sem dúvida, é um sonho, um aviso de Deus. Deus está falando claramente em sua vida. Infelizmente, ela escolheu o caminho das trevas, está na rua, tinha sido dona de muitas propriedades. Quem escolhe o caminho das trevas está nas trevas. Mas esses aqui estão todos debaixo da luz de Deus, não acho? Aqui, sobre nós, brilha o céu aberto, não acho? Eu queria isso aí. Vamos tratar de fazer um céu desses aqui. Vamos ainda investir no cielo raso, dizem em espanhol. O teto chama-se cielo raso. O forro é cielo raso. Céu baixo. Infelizmente, após o culto, eu vou fazer bem rápido. Alguns vão para motel, Casa da Luz Vermelha, casa de irmãos cantando Jesus, tu és a pessoa. Assim se fazia antigamente. Hoje também. Mas em alguns lugares se faz outra coisa. E daí os frutos da carne são prostituição, impureza, inveja, feitiçaria, facções, inimizade, bebedices. Vocês conhecem isso? Existe isso? Aqui não. Alguns têm um pileque, depois de repente tem ataques. Ataques nada, é pileque. Que acabou com a vida de muitos. Que num primeiro e único pileque destruíram a sua vida. E os raios acertaram e destruíram tudo para o futuro. Vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O amor ou o ódio de Deus? O que está sobre a sua vida? Desejo que o amor de Deus esteja refletindo sobre a sua vida eternamente.